Janela do Céu. Olá, pessoal. Estamos aqui da TV Web Menorá, trazendo mais um testemunho, mais coisas que Deus tem realizado no nosso meio, que muitas vezes nós não ficamos sabendo, que muitas vezes nós não temos oportunidade de conhecer tudo aquilo que Deus tem feito na vida de todos os irmãos que congregam na Igreja do Senhor e que têm dedicado suas vidas ao Senhor. E hoje nós convidamos então a irmã Neuza, que vai nos falar um pouco sobre a área do louvor na casa do Senhor. Sobre o que Deus tem mostrado para ela, sobre como ela enxerga o que Deus tem mostrado para ela a respeito da área da música no louvor da igreja. Então, que os irmãos possam ser edificados nesse momento de comunhão, né? Para que todos nós venhamos entender a vontade do Senhor e como Deus usa o louvor na casa do Senhor. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? A escolha do Senhor, que repôs sobre a minha vida, né? Mas não tem como eu falar de louvor sem falar da minha conversão, porque aconteceu ao mesmo tempo, né? Praticamente eu nasci num lar evangélico, eu fui criada num berço muito musical, muito evangélico, cantando músicas, né, evangélicas, mas algo que me sustentava diante do Senhor era realmente louvar o Senhor, mas eu não compreendia e vim compreender isso, acredito que na Igreja do Senhor, eu vim a compreender o peso que é você estar realmente na presença de Deus para fazer um louvor na igreja. Porque não é simplesmente você pegar um instrumento e você ter algum conhecimento técnico, e eu digo que eu tenho muito pouco conhecimento técnico, eu não me aprofundei nessa área e até por um testemunho pessoal, quando eu tive a oportunidade de fazer um aprendizado, uma faculdade, o Espírito mesmo me barrou e eu senti esse barrar, né? Eu consultei minha liderança e senti do Espírito assim que houve assim da parte do Senhor um barrar nessa área, já que a área do louvor ela caminha muito ao lado de um roubo de glória. Eu sempre senti assim na minha vida pessoal um roubo de glória nessa área, já que eu muitas vezes não precisava treinar e eu não me expunha aos ensaios. Eu tinha dificuldade assim com as autoridades da área do louvor por achar que eu estava pronta. E quando eu comecei a compreender a palavra e o real sentido de ser levita, ou seja, carregar a arca, carregar o Cristo, como está em Deuteronômio, eu achei assim que eu realmente não estava louvando e muito menos adorando o Senhor no Espírito. Porque o louvor ele precisa ser a palavra de Deus, porque é algo que Deus ouve e algo com que Deus se compromete. Deus não se compromete com louvor apenas, ele se compromete com algo feito no Espírito. E o louvor é um serviço levítico, né? O louvor é algo que tem que partir de mim, um negar-se, tem que partir de mim, obter uma experiência com o Senhor e buscar isso. Eu não posso simplesmente chegar e louvar ao Senhor aquilo que eu quero. Eu preciso ter um contato íntimo com o Senhor anterior e um preparo em oração, porque a oração ela é a base da igreja. A base da igreja não é outra senão a oração, né? E o louvor ele tem que estar banhado de oração, precisa estar banhado da mirra, né? Que é o negar a vida da alma, e eu não compreendi essas coisas. Então eu gostaria de ressaltar assim que eu não tinha nenhum entendimento no meu passado com relação a esse serviço. Eu achava que estava louvando. Na verdade eu estava roubando a glória do Senhor. Nesse sentido. Amém. E eu gostaria também de perguntar, eu já ouvi testemunho seu de que foi através do louvor que Deus trabalhou muito no teu coração com relação às letras, né? Porque o louvor, ele precisa ter a letra da palavra, né? Então, eu já ouvi compartilhar, né, de muitos irmãos também, que por causa das letras Deus ia trabalhando áreas, ia curando áreas, né? Porque continham a palavra, né? Era a palavra cantada, né? Eu gostaria que compartilhasse um pouco conosco sobre isso. Eu sempre busquei assim, quando eu comecei a compreender, a obter a compreensão do Senhor, entendimento mais profundo, para conseguir traduzir um louvor, né, na casa de Deus, que tinha que ser da palavra, buscar o entendimento da melodia,
trabalhar uma melodia de adoração ou melodia de guerra, trabalhou muito a dor em mim, no meu interior. Foi muito dolorido. Os primeiros momentos, assim, não foi muito. No início da igreja, lá em 97, eu comecei a receber esses louvores. Mas o meu entendimento foi se abrindo a partir de 99 e 2000. Ali, então, o Senhor intensificou a obra de cruz, e Ele está até o dia de hoje. Eu tenho sido rebelde, muitas vezes, em não expressar, porque o Senhor, às vezes, Ele quer que a gente esteja também nos bastidores louvando. E o levita, ele tem que ter um feeling assim natural de sentir que às vezes Deus quer que tu louve na tua casa. Aquele louvor que vai lá para o templo, que vai lá para o tabernáculo, que vai para o estudo bíblico ou mesmo grupo familiar, que é importantíssimo esse louvor, eu preciso trabalhar esse louvor anterior em casa. Eu preciso ser quebrada e trabalhada por aquela letra, deixar aquela letra entrar dentro de mim e ainda confessar aquilo que eu não tenho conquistado daquela letra diante do Senhor. Aí você canta que o Senhor é teu pastor e nada te faltará, mas aí você diz nada me faltará, mas aí não vai te faltar nem tribulações para você ser aprontado, né? Não vai te faltar a luta, não vai te faltar o gemer, que é o negar realmente da vida da alma, né? Então, trabalhou muita dor no meu interior, muito sofrimento. Eu tive sempre um lado melancólico, que agora eu acredito que o Senhor já está aos pouquinhos com os meus filhos, assim, eu tenho liberado outras coisas aí, né? Deus tem trabalhado muito nessa área do louvor, com relação às dores e sofrimentos que eu tenho passado, né? E posteriormente, se houver oportunidade, eu posso falar sobre a enfermidade, também trabalhou muito em mim, né? Na área do louvor, eu tive que louvar o Senhor com um problema na perna muito sério, né? Que foi uma trombose que eu tive, e aí isso me quebrou, me quebrantou, me rasgou por dentro, né? Muitas vezes eu tinha que louvar o Senhor entre quatro paredes, sabendo que apenas o céu estava ouvindo ali, e o Senhor estava recebendo, e eu senti uma reposição de vida. Em meio àquela dor, em meio àquele sofrimento e julgamentos, eu me expus, né, ao Senhor naquele momento. Então a letra do louvor, ela fala muito, a palavra fala muito a mim, que eu preciso sempre confessar ela primeiro, eu e o Senhor. Eu tenho que ter um a sós com Ele. Eu preciso ter um a sós com Ele, senão eu não vou estar louvando, eu não vou estar realmente glorificando o nome dEle, né? Eu sinto assim. Amém. Muitas vezes, irmãos, a gente lê na palavra, né, os Salmos, né? Os Salmos de Davi eram louvores, né, de experiências que ele estava naquele momento tendo com Deus. Ele e Deus, experiências de júbilo, experiências de guerra, experiências de sofrimento, de intenso sofrimento, né, experiências de prazer ali, quando ele fala, né, que a palavra do Senhor era o seu prazer, era a lei do Senhor que ele meditava dia e noite. E sinto muitas vezes que o louvor na casa do Senhor, nós fazemos muitas vezes aquilo uma técnica, né, algo comum, né, e isso nós precisamos deixar que Deus ilumine as nossas vidas, né, para que nós possamos fazer desses momentos, como a irmã compartilhou, realmente de adoração a Deus, que aquela letra não esteja apenas no louvor, mas seja a nossa experiência de vida, né. E quero compartilhar também sobre a sua experiência, aquilo que tu gostaria de compartilhar, de testemunho, daquilo que Deus tem feito, né, na tua vida. Amém. Eu não saí dessa área do louvor, embora a gente fosse chamado para a missão. Eu imaginei que o Senhor ia me deixar assim, mais nos bastidores, né, mais na área da intercessão, mas o Senhor também me colocou na frente da batalha, né? E o louvor, ele é um serviço de abrir o ambiente para Deus entrar com a palavra, né? Por isso que o louvor é importante, ele ser a palavra, para essa palavra que é a semente de vida, já a partir do primeiro momento do grupo familiar, do culto, ela já estar assim, ser formado um ambiente espiritual para ela. Porque eu não me lembro onde está o endereço, mas diz que a palavra tem que ser recebida com mansidão, né? Porque ela é poderosa para salvar a minha alma. E muitas vezes a gente tem que se preocupar. Eu fui muito falha nessa área da técnica de que tu falaste antes, por achar assim, por ter muitos louvores na mente. Às vezes o levita tem muitos louvores na sua mente, na memória,
E ele não passa a consultar o Espírito, ele vai por aquilo que ele ensaiou, e muitas vezes, e te digo assim, mais de 80%, vai por aquilo que ele gosta de cantar. Ou aquilo que ele já está ensaiado, né? Já está ensaiado e que não vai provocar tantos erros. Aquilo que já está seguro. E muitas vezes eu fui exposta a cantar louvores assim que na hora abrir a apostila e Deus dizer, é este aqui. E eu senti no meu espírito que era aquele louvor, estava propício, a palavra que tinha sido ministrada anterior foi sobre aquilo ali e precisava mais uma pincelada musical sobre aquela mensagem para que o louvor encaixasse, porque é tudo um encaixe, é um mecanismo que trabalha perfeitamente desde o início até o final daquela reunião, daquele grupo. Então eu muitas vezes confiei muito naquilo que eu já tinha em mente e não dependia do Espírito. Aí aconteceu de haver dispersão, de haver confusão, de não haver uma interpretação e não haver um retorno para a vida da igreja. Ah, mas eu adorei a voz da irmã, gostei disso, mas, poxa, mas o Senhor sempre me dizia assim, mas e o real, minha filha? Qual é o teu objetivo de estar aqui? É tu se apresentar ou apresentar a mim? Porque eu que vou lá na alma, sou eu que dou os registros musicais, sou eu que traduzo para a pessoa aquilo que ela tem que receber. Se é carência, se é rebelião, a palavra por si só vai fazer, o Espírito que está na nossa boca através do cântico vai fazer. Mas não é tu não consultar o Senhor e fazer aquilo que tu queres, né? Muitas vezes, não foi só uma, Elisama, foram várias vezes, as vezes que eu cheguei num palco e não consultei o Espírito e simplesmente busquei uma escala que estava na minha mente, planejei uma ministração e eu tenho sentido, graças a Deus, por isso que eu tenho sentido que Deus tem frustrado essas coisas, a ponto de eu ficar assim 2 minutos sem ter o que falar e me perder, né? E eu digo glórias a Deus por isso, porque o velho homem não tem que se meter nesta obra, né? Há um tempo atrás, jamais eu encararia dessa forma, eu me revoltaria, né? Mas hoje eu digo assim, glória a Deus que Deus frustra as intenções da nossa alma. E hoje eu já sei assim, eu digo, Senhor, vai na minha frente, me guia até no ensaio em casa. Os meus filhos estão ali escutando, são a minha única plateia, o Espírito está ali me guiando. E eu digo, Senhor, é o que tu queres. Porque tu já tens trabalhado, já tem me convencido. E não é de hoje que o Senhor tem me mostrado que o louvor é importante, mas o louvor da palavra é o suprassumo, né? O louvor, ele desarma a alma, mas precisa haver a palavra e o cuidado de buscar o Espírito para isso, né? E o louvor na casa do Senhor, a gente vê que há muitas pessoas que são curadas e restauradas, né? Que é só no momento, naquele momento de louvor, de intensa adoração, que Deus se derrama com unção, né? E para isso você, levita, precisa levar uma vida consagrada, né? Precisa, não só como a irmã compartilhou, ser um levita de palco, né? Mas um levita de estar louvando diariamente o Senhor e tendo vida daquilo que tem louvado, porque então vai realmente edificar a casa do Senhor e aquilo não vai ser vão e vai poder trabalhar em muitos corações. Amém? Então que você possa ter sido edificado com esses testemunhos, com esse compartilhar, né, de experiências, de coisas já vividas, né, e que todos possam ser edificados, que todos nós venhamos estar abrindo os nossos corações para as verdades que o Senhor tem trazido. Que Deus abençoe você. TV Menorá apresentou Janela do Céu. Um programa com entrevistas. Janela do Céu.